Olá, boa noite! Que bom que vocês sintonizaram aqui, Rubianeri Alta Frequência. Que bom, que bom, que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Ontem foi um pouco complicado a live, porque a internet não estava fluindo perfeitamente, mas depois eu fui descobrir que aqui em Portugal estava tendo umas tempestades e vai ter tempestade até talvez segunda, terça-feira, então vai ter. Eu estou gravando para a gente não correr nenhum risco de cair a internet ou ficar sem a live, tá bom? Mas eu vou colocar ela na estreia, então eu vou também estar lá juntinho com vocês, assistindo, conversando no chat, tá bom? No chat. Tá certo, tá certo. Gente, eu quero só recapitular a aula de ontem para a gente dar uma continuidade, né? Então, ontem eu falei por que que a nossa vida está como ela está hoje, né? Como que nós chegamos até aqui? Porque tantas vezes a gente quer mudar de vida, mas algo impede, né? Então, o que acontece? Não vou explicar tudo, porque ontem eu já dei a aula toda, mas eu só vou sintetizar. Então, o pensamento, ele cria uma emoção, né? O pensamento ele é formado aqui na nossa cabeça por causa dos paradigmas, os padrões que foi vivenciado, né? Do 0 até os 7 anos de idade foi criado um padrão e esse padrão ele vai trazer pensamentos ou você vai escutar pensamentos, eles podem vir de fora ou eles podem vir, né, de dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo, um pensamento de que dinheiro é difícil, que dinheiro é para poucas pessoas, é um pensamento. Ele vai criar uma emoção. O que é uma emoção? É um conjunto de reações do nosso corpo, né? Então, a emoção nós sentimos no nosso corpo. Por exemplo, se nós estamos nós sentimos, né, no nosso corpo aquela euforia, né? É dado o nome de alegria. Então, a alegria é o sentimento. Então, a emoção é aquele conjunto de reações do corpo. Se a pessoa ela está triste, que é o sentimento, ela chora. Se ela está com raiva, que é o sentimento, no corpo ela sente aquele mal-estar, né? Sente o corpo realmente tremendo, quer brigar, né? Então, o sentimento, ele já acontece na mente, na área da cabeça, da mente. Então, o sentimento, a pessoa pode estar triste e se ela não falar para ninguém, ela não, no corpo não revela isso, porque é tudo na cabeça, né? Nos pensamentos. Se a pessoa tem medo de alguma coisa, se ela não contar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo, porque está aqui no pensamento, né? Então, dos sentimentos, ele cria um hábito. Desculpa, do sentimento, ele vai criar uma crença. Por exemplo, estamos falando do pensamento do dinheiro, né? Que o dinheiro não é bom, tal. Então, a emoção vai criar uma tristeza, porque a pessoa não vai alcançar os sonhos dela. Né? Não vai conseguir comprar um carro, não vai conseguir comprar uma casa. Dinheiro é muito difícil, dinheiro não é para mim. Esse foi o pensamento. Ele vai criar uma emoção, né, de tristeza, vai criar um sentimento de tristeza, de não merecimento, né, e vai criar uma crença. A crença, ela é para confirmar aquele sentimento. Então, a crença, ela já é uma elaboração maior de vários pensamentos que vão concretizar aquele sentimento. Ou seja, pensamento foi, né? Dinheiro é difícil, eu não sou merecedor. A emoção é de tristeza, sentimento tristeza. E a crença, dinheiro não é para mim. Casa própria, não. Isso é muito difícil. Não, isso não é para mim. Eu não mereço.
Então, ele criou aquela crença, foi um conjunto de pensamentos, de sentimentos, então é algo bem mais sólido, né? E é aí que nós vamos agir. Por quê? Os pensamentos, não tem como a gente bloquear pensamento. Nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia rodeando na nossa cabeça. O que a gente vai aprender com as técnicas que eu vou passar é uma administração desses pensamentos, mas bloquear não tem como. Igual a emoção também não tem como bloquear. Emoção a gente sente, são descargas emocionais, né? Não tem como você bloquear de sentir um medo. Você sente raiva, mas você não precisa viver na raiva, você não precisa viver na tristeza, nem viver naquele sentimento de medo, né? Nós vamos aprender com as técnicas aqui a administrar. Da mesma forma, os sentimentos, né? A gente também vai aprender a administrar, porque a gente não vive sem sentimento. A gente passa por todos eles. Até durante o dia a gente fica triste, a gente fica alegre, a gente fica com raiva, mas a gente não permanece neles, né? Então, aonde que nós vamos trabalhar? Nessas crenças negativas, tá? Tem muita gente que fala que são crenças sabotadoras. Ontem eu até expliquei a respeito disso, que eu não acredito realmente que elas são sabotadoras. Os guardiões dos pensamentos, eles fazem o trabalho deles, que é proteger aquele primeiro programa. Foi dado um primeiro programa da criança do 0 aos 7 anos. Então, os guardiões do pensamento, eles protegem aquele pensamento, né? Para que a pessoa continue naquele padrão. Se for um padrão bom, né, os guardiões estão fazendo o trabalho certo dele. Não permitir que outros pensamentos aleatórios tirem aquele pensamento original com facilidade, tá? Então, das crenças, passa a ser um hábito. O que é o hábito? Aquilo que a pessoa começa a criar dentro dela. O hábito, você leva um tempo de uns 21 dias no mínimo para criar um hábito ou para desfazer aquele hábito, né? Então, hábito é algo um pouquinho menos difícil de como a ação, que eu vou explicar agora o que é uma ação. Vamos supor um hábito. Vou falando do pensamento de novo, né? O pensamento do dinheiro é difícil. Então, o hábito daquela pessoa vai ser não se esforçar para estudar. Ela vai criar algo para procrastinar os estudos, ela vai criar um hábito para procrastinar melhorar de vida. Por quê? Porque não adianta. O dinheiro é difícil mesmo, o trabalho é difícil mesmo, ela não merece mesmo, para que ela vai fazer, né? Desse hábito, vai passar a ser uma ação. O que é a ação? Ontem eu dei o exemplo da pessoa que aprende a dirigir. Quando ela está começando a aprender a dirigir, ela pensa, né, em passar a marcha, ela pensa no que ela tem que fazer, e ela não conversa com ninguém, porque ela tá ali, né, imaginando, olha, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que pisar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acelerar. Então, ainda não virou uma ação, não virou o padrão dela, né? Não tá inconsciente. Mas depois que ela começa, né, naquele hábito de dirigir, ela começa no hábito de dirigir, ela vai praticando, que acaba sendo uma ação, começa a ser natural, já passou para o subconsciente e aquilo ali já é natural. Então, o que seria o natural no exemplo que a gente está dando, né? A pessoa não se esforçar de maneira alguma. O dinheiro não é para mim. Então, não adianta eu estudar, não adianta eu prestar um concurso, não adianta eu melhorar de vida, porque dinheiro não é para mim. Então, aquilo ali já passa a ser o comportamento dela natural. O que vai trazer?
um resultado. Qual é o resultado? Não ter dinheiro. Ser uma pessoa pobre. Não só pobre financeiramente, como pobre mentalmente. Então, esse é o resultado. Então, vamos só passar aqui diretão. Pensamento, emoção, sentimento, crenças, um hábito, uma ação, um resultado. E aí, o que eu falei ontem? Que nós vamos trabalhar em duas questões. No resultado, o que eu quero para a minha vida? Eu quero dinheiro? Eu quero saúde? Qual é o resultado? O que você quer? Então, aonde que você tem que... O que você tem que fazer na sua vida? O que você tem que mudar na sua vida para você ter o resultado? No pensamento. Você mudou um pensamento, você vai mudar tudo para chegar no resultado. Então, vamos lá. Vamos pensar. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço ganhar mais dinheiro. Esse é um pensamento. Um pensamento. Olha, vocês vão ver o que um pensamento vai fazer. Ele vai criar uma emoção. O seu corpo vai ficar diferente. Eu mereço. Eu mereço. O que vai trazer? Qual o sentimento? De alegria. Qual crença que vai trazer? A crença é aquela firme, forte. Qual que vai trazer? Eu mereço, eu posso, eu consigo. E ela vai criar um hábito, porque se ela merece, se ela pode, ela vai estudar, ela vai se esforçar, ela vai caminhar para perder peso, ela vai criar hábitos de estudar, ela vai criar bons hábitos de alimentação, ela vai criar bons hábitos na vida dela. Consequentemente, ela vai ter uma ação que vai ser o padrão, vai ser inconsciente. Ela vai caminhar, vai ser natural, vai ter uma boa alimentação, vai ter bons amigos, os amigos, né, vai mudar, porque antes ela era uma pessoa triste, ela atraiu aqueles amigos. Agora que ela é uma pessoa alegre, ela atrai um outro ambiente. Consequentemente, ela vai ter o resultado que ela quer. Porque, por exemplo, uma pessoa alegre, bem disposta, todo mundo está observando aquela pessoa. Então, o chefe observou, viu que é bem disposto, que é alegre, que é isso, assim, eu acho que eu vou subir aquele cara de cargo. Ou um outro amigo falou assim, nossa, você vai dar certinho no trabalho que eu estou precisando. Então, ela vai chegar no resultado que ela quer. Não é que o dinheiro vai cair do céu, mas todo o comportamento dela levou ela para ter mais dinheiro. Né? Então foi isso que eu falei ontem, foi só um resuminho aqui, tá bom? Então hoje o que eu vou falar? Eu vou falar sobre as práticas que eu fiz, que eu aprendi, que mudaram os meus pensamentos, tá? Então deixa eu dar uma lidinha aqui, qual foi? Tá, a primeira prática que eu aprendi foi a meditação. Eu sofria eu sofria de algo que eu nem sabia o que era. Eu sofria de crise de pânico. Então eu desmaiava na rua, eu era levada para o hospital, eu tinha dores no coração, eu tinha falta de ar, usava bombinha. Aí eu fiz exame de coração, eu fiz exame para ver se tinha asma, não tinha nada. Mas eu continuava sentindo, sentia aqueles sintomas. E um dia eu estava na sala do psiquiatra, né, esperando para ser atendida, e eu vi numa revista lá, se você está sentindo desses sintomas, aí começou a especificar tudo que eu estava sentindo, falta de ar, dor no coração, palpitação, isso, você está tendo crise de pânico. Eu falei, oh meu Deus, além de depressão, de tanta coisa, agora ainda vem mais essa. Aí, como eu já estava no processo de mudar de vida, já estava procurando, já estava, né, olhando na internet, como melhorar a minha frequência, como melhorar isso, eu fui lá pesquisar o que eu posso fazer para melhorar a crise de pânico. E algo tão simples, respiração. Gente, vocês sabem respirar? Gente, a maioria das pessoas não sabe. Nós respiramos de uma forma que o ar, ele só fica aqui.
né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Ele só fica aqui. A gente não enche o pulmão de oxigênio. O nosso cérebro precisa de oxigênio, a nossa pele precisa de oxigênio, todo o nosso corpo precisa de oxigênio. E a gente acha que se a gente respirar rapidinho, não, estou com tanta pressa que eu não tenho tempo para respirar. E é o contrário, é errado. Né? Então eu aprendi a respirar corretamente. Então na meditação eu aprendi duas coisas. A controlar os pensamentos. Ou seja, porque quando você está respirando, você foca na sua respiração. E aí você para de pensar. Os pensamentos vêm e você só olha para eles. Você não se apega neles. Porque eu aprendi que nós não somos os nossos pensamentos. E muitas pessoas acham que ela tem um pensamento, foi ela que pensou. Não foi. Às vezes esse pensamento veio da televisão, veio de um rádio, veio de uma música, veio de uma conversa, não são seus. Você não é seus pensamentos. Por exemplo, eu tenho uma mão, mas eu não sou a minha mão. Eu só tenho ela. É igual pensamento. Você tem um pensamento, você não é seu pensamento. Então você consegue controlar aqueles pensamentos. Então, com a respiração, você vai focando em respirar corretamente. Hoje, eu só vou passar falando de todas as técnicas que eu fiz, e outra vez eu preparo um vídeo para cada técnica, tá bom? Ensinar a respirar corretamente e todas as outras que eu vou falar aqui. Então, a respiração, você vai focar na sua respiração e vai diminuir aquela ansiedade. Olha o tanto de coisa boa que a meditação traz. Ela exercita o cérebro. Nosso cérebro, ele é um músculo. E você vai respirando e você vai... A meditação é isso, né? Que é você focar na respiração e simplesmente só olhar os pensamentos e não se apegar em nenhum deles. E esse exercício, olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, quando você vai fazendo, você vai treinando, né? Tira assim, todo dia 5 minutos para você, para começo. 5 minutinhos para você começar a respirar e começar a treinar a sua cabeça. Hoje em dia já é tão normal eu respirar corretamente que eu tô lavando os pratos, eu tô fazendo comida, eu tô caminhando, eu tô sentada, eu tô dormindo, eu tô meditando. É natural, dormindo a gente respira direito mesmo, né? Então é natural eu respirar corretamente. Eu tô começando a ficar ansiosa, eu já começo, respirar, né? Eu tava assim, começando a ficar nervosa, né, com a live, tô esquecendo de respirar. Porque quando você respira, abaixa a ansiedade, abaixa os seus pensamentos, você começa a controlar mais, você oxigena o cérebro, né? Então, é assim, é um benefício incrível, tá bom? Minha segunda técnica que eu aprendi foi o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é maravilhoso, porque também você pode fazer em qualquer lugar. Eu caminho fazendo Ho'oponopono. Você já conhece a minha dinâmica, né? Lavar prato, arrumar a casa, fazer comida. Então, nessa minha dinâmica, eu faço Ho'oponopono. Eu caminho fazendo Ho'oponopono. Então, você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode falar e você pode só meditar. E as outras maneiras também é que você pode ser específico. Por exemplo, você brigou com alguém ou você está chateado com alguém, você vai imaginar aquela situação, aquela pessoa, você vai imaginar aquela situação, conversar com aquela pessoa, você brigou com alguém, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, e aí procura um lugar mais calmo, tenta sintonizar aquele momento, tenta trazer aquela emoção que você vai limpar, aquele pensamento que você vai limpar, e aí você vai falar 4 frases maravilhosas. Eu sinto muito.
por favor, me perdoa. Eu te amo, eu sou grato. Gente, é só isso, né? Eu aprendi isso e tem pessoas que falam até que é o Ho'oponopono mágico, né? A Beth Russo fala que é o Ho'oponopono mágico, porque é incrível. Você vai fazendo, você tá com raiva, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção, ela começa a ir embora. Porque você está colocando dentro da sua mente outro pensamento de perdão, de gratidão, né? É, de realmente se entender, de autocompreensão. Né? Não, realmente eu sinto muito, porque eu sou limitado. Eu tenho as minhas limitações, né? Então, é maravilhoso. E a outra forma é você fazendo igual eu faço, né? Eu também faço da outra. Lavando prato, caminhando, e você vai fazendo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Você vai falando aleatório. Gente, ele vai limpando pensamentos que você não tem nem ideia. Sentimentos que você não tem nem ideia, que estão arraizados, que já são crenças arraizadas dentro de você, de falta de perdão para você, falta de perdão para o próximo, né? Sentimentos negativos de não merecimento, de não aceitação. E aí o Ho Oponopono começa a limpar aquilo. É maravilhoso, gente, faça, sabe? Às vezes eu tô com raiva assim e eu começo a fazer o Ho Oponopono. Meu Deus do céu, passou, limpou, né? E tudo isso que eu tô ensinando, essas práticas de limpar os pensamentos e limpar os sentimentos, eles são necessários. Se você não limpa os seus sentimentos, se você não limpa seus pensamentos, não tem como você ter a vida que você quer. Porque tudo começa aonde? Aonde eu expliquei? No pensamento. Um pensamento traz todo o seu resultado. Então, se você não muda, se você não limpa, não tem como ter um resultado, né? Ou um resultado bom. Você vai ter o resultado, mas não, talvez não é aquele que você esteja esperando, tá bom? Bom, o terceiro é a reprogramação mental. Bom, também todos esses aqui eu descobri na internet, procurando, né, analisando, e Deus foi trazendo as pessoas para mim, né? E uma dessas pessoas foi o Fabrício Venâncio. Eu conheci o Fabrício e eu comecei a escutar os áudios gratuitos dele, e eu escutava sentimentos negativos. Eu não dormia à noite, eu tinha muita ansiedade, né? E muitos sentimentos ruins, e aí eu escutava de manhã, de tarde, de noite, escutava. Por quê? O que é uma reprogramação mental? Como eu expliquei ontem, nossa mente ela é programada, né? Nós somos programados desde pequenininho para ser alguma coisa. Na maioria das vezes é sempre coisa ruim, né? Por quê? Porque os nossos avós, as nossas mães, as pessoas, elas também não tiveram coisas boas. Não foram ensinadas para elas coisas boas. Na maioria das vezes, são pessoas doentes emocionalmente, né? Então, não, é isso mesmo que vai trazer coisas ruins, né? Então, a maioria das pessoas precisam limpar mesmo, né? Então, a reprogramação, você tem uma programação, a original. Então, a reprogramação, ela vai substituir a programação original. Então, se você achava que você não merecia, você não era merecedor, a reprogramação, ela vai ser palavras que vão ser repetidas várias e várias vezes. O Fabrício usa um método subliminar que ele coloca, né, ele tem as práticas dele, os métodos dele, que ele coloca palavras lá no bem baixinhos, em frequências baixas. Eu mereço, eu posso, eu mereço, eu posso. Porque muitas vezes a nossa mente, né, a crença, ela não permite você colocar outros pensamentos, que foi o que eu expliquei ontem, né? Os guardiões do pensamento, você tá lá com um pensamento, eu não mereço, não sou merecedor.
Aquela ali é a crença. Aquele ali é o padrão. E os guardiões do pensamento acham que aquele ali é o certo. Para ele é a verdade, porque foi falado para ele várias vezes. Esse menino não é nada, esse menino não vale nada, esse menino não vai ser nada, esse menino não presta, essa menina é isso, essa menina é isso. Como foi falado várias vezes, ele acha que aquele ali é o padrão correto para ele, né? Aquela ali é a verdade absoluta. E aí vem uma reprogramação para falar: você é merecedor, você pode, você vai ter sucesso. Vai bater com aquela crença. Aquela crença para aquela pessoa é a verdade absoluta. Então, os guardiões do pensamento vão guardar aquilo ali com todas as forças. Por isso que é preciso técnicas subliminares para tapear os guardiões do pensamento. Por isso que é sempre bom escutar quando você está mais relaxado, porque a mente consciente, ela já abaixou um pouco a guarda dela. Por isso que é bom escutar quando você está acordando, porque você ainda está... são vários momentos da mente, né? Então você está naquele momento ainda que a mente consciente, ela ainda não está desperta. Então ela está simplesmente começando. Então naquele momento que é bom. Então antes de você levantar da cama e logo quando você for dormir. E principalmente quando você estiver dormindo. Porque você está dormindo, seu consciente está apagado. E o que está entrando ali no subconsciente são novos pensamentos. São novas ideias, né? E o que vai mudar? O que vai trazer o nosso resultado? A mudança de pensamento. Por isso que a reprogramação mental, ela é tão eficiente. Ela é simples, ela é prática e é eficiente e é rápido. Porque você vai escutando, você vai escutando, você vai escutando, é como se fosse uma pessoa ali martelando ali, ó, né, o tempo inteiro. Você é merecedor, você é merecedor, você é merecedor, você é merecedor, você é merecedor. Ele vai construindo uma nova programação, né? E aí eu fui fazendo alguns cursos com o Fabrício, fui comprando os combos e fui fazendo treinamentos, né? E hoje eu tô lá coladinha com o Fabrício, hoje ele é meu mentor, trabalho junto com ele e hoje eu sou reprogramadora e treinadora mental igual o Fabrício, né? Mas eu tô no meu começo, né? Ainda vou chegar, sei lá, igual o nosso querido mestre, né? Então, agora eu vou ensinar a última prática que eu aprendi, que é a EFT. A EFT, ela é eles chamam de acupuntura na ponta dos dedos. Por quê? A EFT, que é Emotion Freedom Techniques, técnicas de liberação das emoções. Ela trabalha como se fosse acupuntura. A acupuntura, ela vê o nosso corpo como vários meridianos. Meridianos é onde vêm as energias, né, do nosso corpo. Nós somos energia, eu falei ontem. Tudo em nós é energia, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo em nós é energia, né? O nosso corpo trabalha com energia. Então, essa energia, quando nós estamos bem, a nossa energia ela flui perfeitamente. Quando nós temos aí um pensamento que aí ficou bloqueado ali. Como o pensamento ele é uma energia, o pensamento vai virar uma emoção que vai virar um sentimento. Aquele sentimento é uma energia, né? É como se fosse assim, ontem eu expliquei, né? Os átomos, ele fica ali, né? Precisando de sair, precisando de ser liberado. Mas você bloqueou. O seu pensamento, você ficou bloqueando ali. Eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor. E você continua repetindo, né? Inconscientemente, com as suas crenças, com os seus hábitos, com as suas ações. Você foi repetindo. Isso é inconsciente, tá? Você vai falando inconsciente. E ele fez um bloqueio emocional em alguma dos meridianos, né? Alguma das linhas ali.
Então, a acupuntura, ela vai colocar a agulhinha em vários pontos do corpo. Mas a EFT, ela separou apenas 9 pontos para trabalhar, que ficaria assim mais fácil e liberaria aquela energia, liberaria aquela emoção que está ali parada, né? Para quê? Para que a energia flua plenamente. Então, quando a energia flui, você sente um bem-estar. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ensinar aqui um EFT. Vamos, por exemplo, falar sobre ansiedade, né? Que ansiedade é o mal do século, né? Então, vamos lá. Nós vamos bater aqui no ponto do karatê. Nós vamos fazer uma frase de preparação 3 vezes, né? Mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Então, são 3 vezes. De novo. Mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. A última vez. Mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. E nós vamos fazer uma rodada passando por todos esses pontos. Nós vamos começar aqui no topo da cabeça. Você pode falar, eu estou ansioso, ou só ansiedade, essa ansiedade está me machucando, eu estou passando mal. Você pode falar o que você quiser, ou só estou ansioso. Então, nós vamos falar, estou ansioso, aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Aqui, aqui, no comecinho aqui da sobrancelha, você pode, como também na acupuntura, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, você pode fazer tanto desse lado, quanto desse lado, ou quanto dos dois ao mesmo tempo. Cansou essa mão, você pode fazer dessa, tá bom? Então, nós vamos bater aqui, aqui, ó, bem aqui assim, ó, no finalzinho da sobrancelha. Aqui, abaixo aqui dos olhos. Aqui no bigodinho. Aqui no queixo. Aqui na clavícula. E aqui debaixo da axila. Antes de você começar, você pense ali como que tá essa ansiedade. Numa escala ali de 0 não, né? Porque 0 você não tem ansiedade. Então, de 1 a 10, você imagina como que tá a sua ansiedade. Se tiver 5, você continua fazendo. Às vezes ela pode até aumentar, em vez de abaixar. Por quê? Porque você vai lembrar de uma outra coisa. O sentimento vai te direcionar para uma outra lembrança. Aí você continua fazendo. Você pode fazer e sentir um bem-estar. Você pode fazer no outro dia. Se não deu tempo, você está com pressa, precisa fazer alguma coisa, pode terminar no outro dia. Não tem assim, sentou, tem que terminar até o fim. Não. Pode ir fazendo gradualmente, né? Então, bom, vamos voltar lá. Então, terminamos aqui. Sempre quando terminar, você já começa, tá? Se parou para conversar, alguma coisa assim, aí você tem que voltar aqui nos 3, aqui de novo no começo, tá bom? Então, nós terminamos, aí mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo, eu me aceito profundo completamente. Aí vamos. Estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. Aí você vai e faz umas 3 vezes. Sente como que você tá, sente como se tá bom, se não tá. Uma vez meu esposo não estava conseguindo dormir muito bem e ele me acordou e falou assim: ai, bem, eu não tô conseguindo dormir, tô muito ansioso. Eu falei: bem, é FT? É FT, bem. Aí, em apenas uma rodada, estou ansioso, mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo e me aceito profundamente, mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo e me aceito profundamente, mesmo que eu esteja ansioso, eu me amo profundamente, fizemos. Estou ansioso, 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 estou ansioso. Dormiu a noite toda. Então, muitas vezes ele vai ser imediato e muitas vezes você vai precisar de várias vezes. Eu já fiz imensas limpezas com EFT, imensas.
né? Eu já fui abusada quando eu era criança e isso é um trauma, né? É aquilo que eu falo que o perdão é para as coisas imperdoáveis, né? Quando a gente perdoa é porque é imperdoável, então você libera, simplesmente libera, porque quando você não perdoa, aquele sentimento, ele não atrapalha o outro, atrapalha você, né? Então, quando eu entendi que a falta de perdão não ia me deixar conseguir alcançar o meu sonho, falei, peraí, quem que eu tenho que perdoar? Vamos fazer a lista aqui. Quem que é? Ah, aquele que me abusou quando eu tinha 4 anos? Ah, então tá bom. Então você vai ser o primeiro. Por quê? Não deixa nenhum sentimento negativo. Libera, gente, libera. Porque se você tem algum sentimento negativo, se você tem algum pensamento negativo ou qualquer coisa negativa, ele vai atrapalhar somente a você. É só nos sentimentos positivos, no amor, na alegria, na paz, que nós conseguimos cocriar os nossos sonhos. Você vai deixar mesmo uma falta de perdão atrapalhar sua vida? Atrapalhar os seus sonhos? O que que você quer? Você quer comprar um carro? Você quer comprar uma casa? Você quer ir para Disney? Você quer conhecer o mundo? Perdoa, libera, libera esse sentimento. Não tenha sentimento negativo, nem a seu respeito, nem a respeito do outro. Faz uma limpeza na sua vida. Limpa, limpa tudo, limpa, 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 limpa. Entendeu? Então, a EFT, ela é algo específico também, você pode trabalhar com uma emoção específica, né? Que eu acabei de falar, a ansiedade. Você também pode, uma situação específica desse momento, igual eu acabei de falar, né? Que eu fui abusada quando eu era criança, e eu tive que voltar naquela cena, eu tive que perdoar. Nossa, tá difícil para falar isso, viu? Tô quase chorando, tá difícil. Eu tive que perdoar para viver a vida dos meus sonhos. Eu falei, nada vai me atrapalhar, nada. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar os meus pensamentos? Eu tenho que mudar esses sentimentos negativos? Eu vou fazer isso. Por quê? Eu não vou passar a vida todinha sofrendo, sabendo que eu tenho um poder na mão de mudar a minha realidade, sabendo que eu tenho um poder na mão de co-criar os meus sonhos. Tá bom, gente? Vale a pena. Vale a pena. Vamos lá? Vamos limpar todos esses pensamentos negativos, sentimentos negativos. Agora, isso não é algo também que você vai fazer uma vez e pronto. Não. Você não toma banho todo dia? Não é? Você não arruma sua casa, você não varre sua casa, você não lava suas roupas? Então, assim são as emoções. Você vai fazer uma vez, você vai fazer outra, você vai fazer outra. A gente vive num mundo que está numa frequência baixa. Pessoas ruins, pessoas negativas, pessoas doentes, e elas nos ferem, né? Elas lançam palavras ruins pra gente e a gente tem que se limpar. A gente tem que limpar as emoções, né? Por isso que eu gosto de fazer o Ho Oponopono quando eu estou tomando banho. Eu aproveito para me limpar e limpar as minhas emoções e limpar a minha mente. Eu já criei um hábito. Eu entro pro banheiro, vou tomar meu banho e eu já começo. Sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Tô limpando, coisas que eu nem sei, coisas que foram faladas para mim lá na minha infância.
né? Situações que eu passei que eu não tenho nem ideia, mas que são crenças que podem atrapalhar a minha cocriação, ó, vamos limpar, tá bom? E existem muitas outras técnicas simples que também eu aprendi para liberar energia, como caminhar na grama, caminhar com os pés, não só caminhar na grama, caminhar na grama com os pés no chão. Por quê? Como nós somos energia, aquela energia, nós guardamos o sentimento, né? A energia ela precisa ser liberada. A energia precisa sair. Então, se você guarda um sentimento de raiva, se você guarda um sentimento de tristeza, qualquer sentimento, e você não liberou, esse sentimento está dentro de você e ele vai causar uma doença. Isso aí é certeza. 90% das doenças, elas são psicossomáticas. Por quê? Porque são descargas emocionais que vão trazendo para o nosso corpo de tristeza, de tristeza, de tristeza, de tristeza, de tristeza. E se elas não saem, como ela é energia, elas estão lá, ó, pá, 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 pulando dentro da gente, pulando, né? Então ela precisa ser liberada. Libera com a sua boca, libera fazendo EFT, libera fazendo Ho'oponopono e caminha na grama, com os pés no chão, caminha no chão, põe os pés na areia, abraça uma árvore. Quando eu aprendi isso, eu encostava assim nas árvores, assim, né? Não vou abraçar, não, para ninguém pensar que eu sou uma louca. Mas eu encostava assim a mão na árvore e deixava a minha energia passar, né? Eu passava ali a energia, porque aí a árvore absorve e leva para o chão, né? Eu gostava muito de ver a natureza, de olhar para a natureza, olhar para as árvores, olhar para os pássaros. Aromaterapia, que até hoje eu uso, não estou com nenhuma aqui perto de mim, mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu agora passei uma lavanda aqui, e ao invés de eu tomar um ansiolítico, ao invés de eu tomar aqueles 10 tarja pretas, eu simplesmente coloco uma lavanda aqui, cheiro, e ela vai trabalhar na minha mente, ela vai trabalhar na química da minha mente. A aromaterapia é uma maravilha. E várias outras terapias que eu fiz. Acupuntura, fiz reiki, barra de Axel, muitas outras terapias holísticas, né? Terapias que nos ajudam nesse processo de crescimento. Tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui para não ficar muito grande. Amanhã eu vou ensinar a cocriar. Mas não tem como você cocriar se você não limpar o pensamento, tá? Isso é muito importante, limpar os pensamentos. Senão você vai achar que a cocriação não valeu de nada. Senão você vai falar assim, ih, aquela menina não tá com nada, ela ensinou um negócio aqui, eu fiz aqui as práticas que ela falou, mas não adiantou. Não tem como você cocriar em cima de sentimentos negativos, crenças negativas, não tem como. Porque na hora que você for cocriar aquela crença que fala assim, você não merece, você não pode, você não consegue, não vai deixar seus sonhos virem, tá bom? Eu desejo para vocês muito amor, muita alegria e muita paz. Até amanhã.